precisando ouvir da parte de Deus. Abra o teu coração, peça para que o Senhor ministre, tire tudo aquilo que é impedimento para o entendimento da voz do Senhor. Fala, Senhor, ao nosso coração, é o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém? Abra a tua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 5, Eclesiastes, capítulo 5, o título diz, vários conselhos práticos. O sábio Salomão, nos seus últimos dias, ele escreve o livro de Eclesiastes, e ele traz ali vários conselhos, para que nós venhamos aprender e colocar em prática hoje. Diz assim a palavra do Senhor: guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras, porque de muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes, do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria as obras das tuas mãos? Porque como na multidão de sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Amém? Podeis tomar assento. Porque de muita ocupação vem o sonho, porque como a multidão dos sonhos há vaidades. Interessante que nós vamos ouvir exatamente sobre sonhos, dizendo que o muito sonhar, a multidão de sonhos é vaidade. É de um homem que a sua vida, ela começou exatamente com um sonho. Deus aparece em sonho para ele e diz: o que você quer que eu faça? O que você está precisando? Foi exatamente num sonho. Mas passado muitos anos, ele vem agora nos trazer um conselho e diz: porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão de palavras. Ele traz alguns ensinamentos e nós vamos falar sobre o sonho. Porque da muita ocupação, uma cabeça muito ocupada, muito pensando em algumas coisas, elas começam a gerar sonhos, elas começam a buscar sonhos. Os sonhos são bons, nós vivemos por causa dos nossos sonhos, dos sonhos que nós projetamos e daquilo que nós queremos alcançar. Salomão falou com Deus em sonho e se tornou um grande rei, muito rico, sábio e inteligente. Foi resultado de um sonho. No final ele tem esse pensamento: o sonho, ele tem a função de antecipar uma situação e projetar para um futuro. Quando sonhamos, estamos projetando para um futuro. Sempre sonhar com um futuro melhor. Sempre temos um sonho do quê? De um futuro melhor para si e para os seus. Eu sonho isso para os meus filhos. Eu quero que a minha família alcance isso, alcance aquilo. Tudo isso é resultado de sonho. Olha, concretizei os sonhos que eu estava sonhando. Tudo aquilo que eu vinha sonhando há muito tempo, agora deu certo. Aquilo que eu estava clamando a Deus que me ajudasse, Deus me ajudou. Quando o povo sai da Babilônia, capítulo 126 de Salmos, diz assim: quando
o Senhor trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelos quais estamos alegres. O povo saía lá da Babilônia, estavam ainda no trajeto, e eles diziam: olha, nós estávamos como aqueles que sonham. Aqueles que sonham, eles têm alegria. Aqueles que sonham, eles vivem pelo seu sonho, e eles buscam realizar os seus sonhos, e isso já vai dando alegria em cada conquista. Então ele diz: nós estávamos como aqueles que sonham. E eles diziam: olha, o povo por onde nós passávamos dizia: grandes coisas fez o Senhor por estes. O Senhor realizou seus sonhos, deu livramento a eles, eles estão voltando para a sua terra. Esse era o seu sonho. Grandes coisas fez o Senhor por nós, porque nós sonhamos um dia voltar para a nossa terra. E Deus, Ele está cumprindo tudo que nós sonhamos. O sonho muitas vezes são projetados por causa das nossas frustrações. Quantas vezes os nossos sonhos, eles são projetados em cima de frustrações. E esse é o grande perigo do sonho. Quando nós projetamos os nossos sonhos por causa das nossas frustrações. Quantas vezes nós nos pegamos dizendo: olha, o meu filho não vai sofrer o que eu sofri. É lançando um sonho em cima de uma frustração. Eu sofri e eu não quero que o meu filho sofra. Eu estou trazendo à lembrança a minha frustração. E estou lançando um sonho, não um sonho de esperança apenas, mas um sonho que ainda carrega raízes de amargura, feridas. E eu estou lançando para o futuro, projetando para o futuro, algo que não foi curado no meu passado, algo que não foi curado na minha infância, e eu estou declarando para um futuro: meus filhos não vão sofrer como eu sofri. Eu não tinha nem o que comer, meus filhos vão comer o melhor. Não tive oportunidade de estudar, eu sempre fui humilhado. Vamos sempre projetando na próxima geração o inverso do mal que nós vivemos. Nós sempre estamos projetando, mas o problema não é projetar, o problema não é sonhar, o problema são as nossas frustrações que não foram trabalhadas e não foram curadas. O problema são aquilo que nos machucaram e nós não tratamos a cura. A palavra, ela vai nos trazer hoje que após o dilúvio, a decadência de Noé, eles sonharam com a possibilidade que a sua geração pudesse superar os traumas passado. Quando nós vamos ler a passagem, depois que Noé, ele sai do dilúvio, depois que eles vencem o dilúvio, Gênesis capítulo 11, vai contar a história sobre um povo que saiu do dilúvio, passou pelo dilúvio, e agora eles começam a entrar numa situação que eles queriam superar. Eles morreram por causa da água, e agora, criando-se uma nova civilização, eles começam, pelos traumas dos seus pais, a desejar a ir para um lugar muito alto. Olha, nós precisamos fazer uma civilização que ela atinja lugares altos. Vamos fazer uma torre. Capítulo 11 de Gênesis diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos, queimamo-nos bem
E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal, e disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrições para tudo o que eles intentarem fazer. Não haverá restrições para tudo aquilo que eles estão intentando fazer. O Senhor desceu para ver o que eles estavam fazendo. Esse povo era o povo que tinha acabado de sair da geração de Noé. Era um povo que tinha passado pelo trauma do dilúvio. E agora aquele trauma começa a projetar um sonho, mas um sonho que não foram curados do trauma. Eles agora estavam simplesmente pensando: nós vamos subir e ninguém vai nos impedir. Nós vamos crescer e não vamos ter que dar satisfação para ninguém. Quantas vezes pensamos isso? O dia que eu enriquecer, o dia que eu fizer isso, o dia que eu conquistar. Muitas vezes nós sonhamos para mostrar para os outros e não para benefício próprio. Esse povo estava agora: olha, nós vamos construir uma torre e nós vamos chegar nos céus, nós vamos tocar no céu, ninguém vai nos impedir. Então esse povo agora, Deus olha e diz: não é bom o que eles estão fazendo. E o Senhor diz assim: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que ninguém entenda a língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre toda a face da terra. O Senhor deu nome àquela situação: Babel. Babel significa confusão. Muitas vezes os nossos sonhos, eles se tornam confusão. Nós estamos confundidos, nós não sabemos o que realmente queremos. Muitas vezes estamos trabalhando, lutando para provar para alguém, e não é um sonho de conquista, é um sonho de traumas. Eu não tive, alguém me humilhou, alguém falou isso, alguém disse isso, então eu vou provar, eu vou fazer, eu vou conquistar. Não, os sonhos, eles devem ser conquistados, são bênçãos de Deus. Quando Deus vem para Salomão e diz: o que você quer? E Deus viu humildade em Salomão naquele momento, e disse: eu vou dar além daquilo que você está pedindo. Eu posso te dar muito mais do que você está pedindo. Às vezes nossos sonhos, eles geram dores, geram frustrações maiores do que aquelas que nós tivemos. Nós nos afastamos de pessoas, ou afastamos pessoas por causa dos nossos sonhos. E essa geração, ela saiu de um trauma, não se arrependeu do seu trauma, não foi curado. Tanto é que a família de Noé, depois de sair, deveria ser exemplo, e seus filhos se tornam um mau exemplo para as futuras gerações, por causa dos traumas que não foram vencidos, por causa de uma situação que não teve humildade. Então nós devemos buscar os sonhos em Deus, mas que o Senhor, Ele se agrade dos nossos sonhos, que o Senhor venha acrescentar bênçãos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. O pai de Abraão,
ele sai dessa situação de confusão, foi um dos que foi esparramado por causa dessa confusão. Versículo 31 do capítulo 11 diz assim: e tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Qual era o sonho do pai de Abraão? Ir para Canaã. Mas ele chega em um determinado lugar, e ali o seu sonho morre, ali para. Ele não consegue realizar o seu sonho. O seu sonho era ir à terra de Canaã, mas ele para na metade do caminho. Parou por ali. Deixou ali seu filho, deixou ali seu sobrinho, deixou ali sua nora. Morreu, acabou os seus sonhos. Ele tinha os sonhos de ir para Canaã. Ele queria sair daquela situação, uma vida de traumas. Ele já viu muitas coisas acontecerem no seu trajeto, e ele diz: nós vamos para Canaã, uma terra boa, uma terra que nós vamos poder chegar lá, cultivar as nossas lavouras, ter o nosso gado, ter as nossas ovelhas, lá nós vamos ser felizes. Mas ele para no metade do caminho. Mas Deus é um Deus que ouve orações. Deus é um Deus de promessa, e Deus ouve a oração do aflito e do necessitado. Algo que o Senhor tem nos ensinado, que o filho do justo não vai mendigar o pão. Nunca o filho do justo há de mendigar o pão. Aconteça o que acontecer, o filho do justo será amparado. Nós temos que buscar uma vida de justiça em Deus, para que a geração futura ela seja abençoada, que os nossos traumas sejam curados, que os nossos sonhos eles se tornem em realidade. E Deus agora aparece a Abrão. Olha, o Senhor disse a Abrão, capítulo 12: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão Sarai sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e tomou todos, filho do seu irmão, e todos os seus bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegarem à terra de Canaã. Então o Senhor agora começa a restaurar os sonhos, curando as feridas, curando os traumas. O Senhor começa a acrescentar a Abraão agora um sonho: você vai gerar filhos. E ele olha para si e diz: eu não tenho essa capacidade, eu não tenho como fazer isso. Então Deus acrescenta ao coração agora de Abrão um sonho. Deus coloca um sonho no coração dele. E qual a diferença do sonho de Abrão para o sonho do seu pai? Porque agora, de passado tantos anos, nós podemos olhar e dizer: Abraão cumpriu os sonhos, ele conquistou os sonhos que o seu pai não conquistou. Por que essa diferença? Porque ele conseguiu e o seu pai não conseguiu. No versículo 7 diz assim: e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. A tua descendência darei esta terra. Veja que Deus vai plantando sonhos no coração de Abraão. Os nossos sonhos,
eles precisam ser selados no altar. Aquilo que Deus traz ao nosso coração, eu vou te dar uma casa, eu vou te dar filhos, eu vou te dar uma bênção, precisa ser selado no altar. Qual a diferença de Abraão para os seus pais? Versículo 7. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Edificou um altar. Sonhos precisam ser selados. As frustrações precisam ser curadas. Quem é que cura as nossas frustrações? É o Senhor. Nós não podemos projetar sobre os nossos filhos as nossas frustrações. Eu não tive, o meu filho vai ter. Como você não teve, e se você for na tua força, teu filho não vai ter também. E haverá frustrações sobre frustrações. Se Abraão, ao ouvir a voz de Deus, e ele estivesse ali dizendo: não, meu pai, era o sonho do meu pai ir para Canaã, era o sonho do meu pai, mas ele olha para si mesmo e diz: eu não sou, eu não tenho, como eu vou fazer isso? E então ele faz aquilo que nós devemos fazer. É aquilo que Salomão começa a nos ensinar. Quando você entrar na presença de Deus, fale menos e ouça mais. Quando você chegar diante de Deus, Deus não está pedindo nenhum voto para você, mas se você fizer, cumpra. Deus não diz: olha, para te abençoar você precisa fazer um voto. É algo voluntário, é algo que tem que partir do nosso coração. E Deus se agrada dos votos. Deus se agrada quando nós queremos honrá-lo. Deus não está esperando que nós venhamos propor a Ele uma troca. Então Deus, Ele vê esta família, Ele vê a frustração que esse pai tinha causado ao coração desse homem. Ele agora já um senhor, e Deus chega para ele e diz: olha, eu vou fazer algo grande na tua vida. Talvez já não tinha mais sonhos, não sonhava mais ir para Canaã, porque o seu pai sonhava em ir para Canaã e não deu certo. Mas Deus começa a trazer os sonhos ao coração dele. E quando Deus começa a trazer sonhos aos nossos corações, nós temos que ir diante do altar e selar. Senhor, cumpra na minha vida as tuas promessas. Eu dependo de ti. Cumpra, Senhor, na minha vida toda a tua palavra. Levantou um altar. O altar consolida o sonho. Muitas vezes nós nos perguntamos: por que Salomão começou tão bem e teve um término tão ruim? Porque quando ele teve o primeiro encontro com Deus, ele selou aquele encontro. Mas depois a vaidade começou a entrar em seu coração. Ele começou a se achar autossuficiente e foi se perdendo pelo caminho. O templo que ele tinha construído a Deus começou a entrar idolatria e tantas coisas, e ele quase se perde. Quando nós lemos Eclesiastes, nós estamos vendo um homem já velho, um homem cansado de algumas derrotas, um homem cansado de muitas lutas, um homem que está até desacreditando de muitas coisas. Mas não é aquele mesmo jovem que Deus implantou um sonho no coração dele: você vai ser um grande rei, eu vou estar com você, eu vou te abençoar. Então todos os sonhos que nós recebemos de Deus, devemos selar no altar. Devemos buscar em Deus a saída para aquilo que nós estamos crendo e buscando que o Senhor realiza. Abre a tua Bíblia em Hebreus capítulo 11, no versículo de número 8, diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança,
e saiu sem saber para onde ia. Saiu sem saber para onde ia. Os nossos sonhos, eles nos levam para lugares que nós desejamos ir, mas nós não conhecemos. Nós não sabemos como chegar. Só o Espírito Santo de Deus, como guiou Abraão, como guardou Abraão, como livrou de todos os males, como protegeu Abraão, é que pode concretizar os sonhos em nossa vida. Os sonhos são algo que nós não temos, mas são bênçãos de Deus que Ele vai nos dar. Devemos buscar a cura dos nossos traumas, porque lançamos na próxima geração as nossas enfermidades, as nossas dores. Projetamos nos nossos filhos as nossas frustrações. Cuidado, filho, cuidado, filha. Ao invés de crer, Deus vai nos abençoar. Se Deus prometeu, vamos selar essa promessa. Deus vai cumprir. Ele não é homem para mentir. Quantas vezes os nossos traumas, os nossos medos nos impedem de conquistar. Quantas vezes os nossos traumas nos impedem de avançar. Eu tenho medo. Quantas vezes eu me pego falando isso. E dessa semana minha esposa estava me chamando a atenção, dizendo: você já ouviu a voz de Deus, mas você fica às vezes falando que está com medo de fazer isso. Vai, Deus está conosco. Deus vai nos ajudar. Deus vai nos amparar. Muitas vezes nós queremos toda hora para que Deus nos dê um sinal. Deus está conosco. Peça para que Deus segure as tuas mãos e continue. Deus vai abençoando. Algo que eu tenho ministrado: se nós não colocarmos o pé na areia, o mar não se abre. É necessário para conquistas dar o primeiro passo. Deus está conosco. O inimigo é quem tenta nos intimidar, tenta trazer traumas, porque uma pessoa traumatizada, ela não conquista. Uma pessoa com traumas, ela manqueja, ela não tem forças. Então o inimigo, ele tenta nos traumatizar, trazer um trauma, para que nós não venhamos avançar. Como é que se livra de traumas? Liberando perdão, pedindo perdão, perdoando, pedindo para que o Senhor jogue um bálsamo sobre as feridas, que as feridas sejam cicatrizadas. Na casa do meu pai, aconteceu isso. Não, o Senhor está contigo. Então Abraão, ele sai agora para um lugar que ele nem conhecia. Ele só conhecia de ouvir falar. O seu pai dizia para ele: nós vamos para Canaã. E no meio do processo, houve um trauma. Ele perde a sua vida, e Abraão nunca mais pensou em ir para lá. Mas Deus retorna e diz: eu tenho um projeto para você. Eu vou te abençoar. Mas não tem mais. Eu vou te dar filhos. Eu vou te dar nações. Eu vou estar com você. Mas se alguém me amaldiçoar, deixa que eu cuido. Os que te abençoarem, eu abençoo. Os que te amaldiçoarem, eu cuido. Nós perdemos muito tempo com pessoas que tentam nos amaldiçoar. Não é o nosso problema. Não é o nosso problema. Fulano disse isso, ciclano disse aquilo. Eu estou triste com o que fulano falou. Eu estou triste com o que a pessoa falou. Nós estamos errados. Isso são traumas que o inimigo está preparando contra nós. Continue. Aqueles que lançam maldição sobre você, quem cuida é Deus. Vai no projeto. Cele o teu sonho. Cele o teu sonho. Versículo de número 14 diz assim: porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. O que eles estavam buscando? Uma pátria, um lugar para morar, um lugar que fosse chamado de seu, sem saber para onde ir. Buscavam uma pátria. No versículo 15 diz: e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de retornar.
teriam oportunidade de tornar. O esquecimento, algo que nós precisamos exercitar. É difícil esquecer quem nos ofendeu? É. Mas se nós não exercitarmos o esquecimento, esquecer daqueles que nos machucaram, esquecer daqueles que nos feriram, nós estamos sempre voltando ao mesmo lugar. Deus dá a esse povo algo, tirou eles lá do Egito, agora já está falando do povo que saiu do Egito, e diz, olha, eles caminhavam, porque os que isso dizem claramente, mostram que buscam uma pátria, buscam algo para se sentir confortável, algo que seja seu, algo que sejam aceito, um lugar onde sejam amados. E diz, e na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Deus tem que nos fazer esquecer os nossos traumas. Pessoas curadas. Você quer servir a Deus? Precisa ser curado. Curado do quê? Dos traumas. Deus vai colocar sonhos novos. Deus vai colocar um novo tempo em nossos corações. Deus quer levantar pessoas que possam ser a solução. Quando eu sou o problema, eu não sou a solução. Quando alguém chega em mim e eu tenho traumas, é um azedume. Sempre que eu vou falar, é do meu trauma, é daquilo que me fizeram. Eu sei porque eu vivi muitos anos nessa situação. Teve uma situação na minha vida que durou mais de 10 anos para encontrar a cura. Sempre que alguém chegava, eu trazia o passado. Ah, mas aconteceu isso, aconteceu não sei o quê. Até que Deus um dia me curou do trauma. E eu quero me tornar solução. Quantos querem ser solução? Deixe Deus te curar do trauma. Se Deus não te curar do trauma, você não é a solução. Haveria um tempo de fome, e Deus iria usar José, mas era necessário que algo acontecesse na vida dele. E nasce o seu primogênito, que ele dá o nome de Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Permita Deus te curar nesta noite. Você tem sonhos, precisa selar os teus sonhos no altar. Não saia pela sua própria força. O pai de Abraão disse, nós vamos a Canaã, e nunca foi. Traumatizou seu filho. Deus chega e diz, eu vou te levar a Canaã, eu vou te dar aquela terra, eu vou te abençoar, e não será só Canaã, eu vou te dar muito mais, muito mais. As bênçãos de Deus não têm limites. Deus pode dar muito mais do que você está pedindo, ou do que você acha que você merece. Muito mais. Deus tem muito mais para te entregar. E ao segundo passo, versículo de número 52, e o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Não tem coisa melhor do que você crescer onde o inimigo quis te derrotar, onde o inimigo quis te derrubar, seja na área das finanças, seja na área emocional, seja nos relacionamentos. Deus curando os teus traumas, você prospera. Deus te dá sabedoria, Deus te dá inteligência, Deus te dá capacidade. Não pare no trauma, não pare no seu pior dia. Deus tem bênção sobre a sua vida. Vencer os traumas. José saiu de escravo para governador. O Senhor quer te exaltar, o Senhor quer te levantar. Algumas pessoas dizem, eu não sou Deus para perdoar. Mas quando você perdoa, você tem o Espírito de Deus. Só
só perdoa quem tem o Espírito de Deus. Perdão, libera perdão. Não fique no trauma, não permita esse mal te levar ao passado todas as vezes. Algo que Deus fez para José: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo da casa do meu pai, esquecendo dos traumas. Temos que esquecer, permitir que Deus venha nos curar. O Senhor tem promessas. O livro de Joel, capítulo 2, ele diz que nós vamos sonhar, que os sonhos virão sobre a nossa família, que a nossa família será restaurada, que haverá bênção sobre a nossa casa. Confia no Senhor, busque no Senhor. A palavra do Senhor diz: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Restauração, a cura, o perdão traz a restauração. O Senhor quer nos restaurar nesta noite. O Senhor precisa de você para um novo projeto. Não projete os seus sonhos em cima de frustração. Não diga que o teu filho vai ter o que você não teve. Não. Profetize que o teu filho, ele tem a bênção de Deus. Ele tem a sua bênção. Abençoe. Não faça comparações com o passado. Deus é poderoso para dar além daquilo que nós pedimos. O altar consolida o sonho. Deus me fez esquecer, Deus me faz perdoar, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Quantos creem nessa palavra? Diga: os meus sonhos serão selados no altar. Se coloque de pé. Projete os teus sonhos, cele diante do altar. Abraão, ele levanta um altar a Deus. Quando ele ouve todas as promessas de Deus, quando Deus começa a plantar sonhos em seu coração, ele não lembra do passado. Ele levanta um altar a Deus e sela aqueles sonhos. Deus está começando a te dar sonhos. Não azede com o passado. Não traga azedume do passado. Cele os teus sonhos no altar. Deus, eu creio, eu recebo. Deus, me ajude. Deus, me sustente, me guarde. Deus, dá a provisão necessária, está nas tuas mãos. Eu creio que o Senhor fará maravilhas na minha vida, na minha casa e na futura geração. Você crê nessa palavra? Cele nesta noite. O Senhor tem dado sonhos. O diabo tenta frustrar os teus sonhos com medo, com angústia, com decepções. Não aceite nada disso. Perdoa. Se tem pessoas que te ofenderam, se tem pessoas que falaram que você não iria conquistar, não ouça a palavra delas. Levante um altar e cele os teus sonhos. Eu creio, eu recebo. Em nome de Jesus. Senhor, estamos aqui esta noite, Pai, porque o Senhor vai plantar sonhos em nossos corações. Senhor, o Senhor vai renovar sonhos. O Senhor nessa noite tira as frustrações, tira os traumas, tira, Senhor, aquilo que o inimigo veio nos ferir. Senhor, tira, Pai, toda a maldade que lançaram contra a vida dos teus filhos, contra a vida das tuas filhas, Senhor, que seja lançado por terra agora. Mas, Senhor, traz um novo tempo, traz Manassés, Senhor, nos faça esquecer do passado. Senhor, nós não queremos voltar ao passado, nós não queremos reviver o passado. Senhor, queremos um sonho novo, queremos algo novo, queremos frutificar
na terra da nossa aflição. Senhor, onde tivemos aflição, começaremos agora, Pai, a dar frutos, a dar bons frutos. Senhor, é o que nós cremos e abençoamos. Senhor, abençoa o teu povo com sonhos vindo do alto, vindo do teu trono. Senhor, renova as mentes nesta noite, dá alegria, tira a tristeza, tira o embaraço, tira os traumas, tira aquilo que não provém de ti, cura e sara as feridas. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.